Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de R$10.000 por mês com projetos elétricos. E hoje eu vou falar do nível de proteção do DPS. Como definir esse nível de proteção? Vamos lá! Então, antes da gente entender o nível de proteção do DPS, a gente precisa saber a função desse DPS. A função do DPS é o quê? Proteger os equipamentos eletroeletrônicos contra surtos elétricos. E esses surtos podem vir, por exemplo, da descarga de um raio na edificação. Esses surtos podem vir da descarga de um raio próximo à edificação. Esses surtos podem vir, por exemplo, de uma manobra de rede próxima a essa edificação. E esse surto pode chegar até a edificação pelo cabo, por exemplo. Então, a ideia do DPS é proteger contra esses surtos elétricos para que os equipamentos eletroeletrônicos não se danifiquem, né? Só que no funcionamento do DPS existe uma situação. Quando ocorre um surto por esse DPS aqui, passa por aqui e vai para a terra, né? Quando ocorre esse surto, o que acontece? Esse DPS deixa passar um nível de tensão. É impossível. Ele não ceifa todo o nível de tensão que vai passar por ele. Ele deixa passar um nível de tensão. E esse nível de tensão, ele vai para onde? Ele vai para a minha instalação elétrica. E o que acontece? Os meus equipamentos, eles precisam suportar este nível de tensão para que eles não se danifiquem. Então, na fabricação dos meus equipamentos, qualquer equipamento eletroeletrônico de uma residência, na fabricação deles, existe um índice de suportabilidade de impulso de tensão. Todo equipamento que você tiver, tá? E esse nível de suportabilidade de impulso de tensão que esse equipamento tem, ele tem que ser maior do que o nível que o DPS deixa passar. E vou mostrar em um exemplo aqui para vocês. Essa é a ideia por trás disso. Então, o que você precisa entender é, todo surto que ocorre, o DPS deixa passar um nível de tensão para a instalação. E este nível de tensão, em milissegundos rápidos, eles não podem danificar os meus equipamentos eletroeletrônicos, tá? E aí você vai perguntar, Moacir, mas na fabricação desses equipamentos, os fabricantes têm esse nível de suportabilidade, eles se preocupam com isso? Sim. Todo fabricante se preocupa também, além de todo o equipamento em si, com o nível de suportabilidade de impulso de tensão, né? Isso é bastante importante você conseguir entender. Então, a premissa é, todo DPS deixa passar um nível de tensão. Tá certo? Então, essa é a ideia de suportabilidade dos equipamentos, é a ideia do nível de proteção. Por exemplo, um notebook, ele tem um nível de tensão de suportabilidade, né? E aí vai de acordo com o nível de tensão daquela região. Isso vai também existir, tá? Então, todo equipamento possui um nível de suportabilidade de tensão em milésimos de segundo em caso de surto. Milésimos de segundo. Todo equipamento possui esse nível de suportabilidade. Mas como é que eu vou adivinhar esse nível de suportabilidade de tensão desse determinado equipamento? Aí a gente vai para a NBR 5410. A NBR 5410, lá na tabela 31, vai ter a tabela de suportabilidade a impulso exigível dos componentes da minha instalação. Lembrando que esse nível de tensão de suportabilidade desse equipamento é na ordem de kV, é na ordem de kilovolts, tá certo? Bastante importante a gente conseguir entender isso. Então, suportabilidade dos equipamentos, nível de proteção. Onde que a gente vai olhar esse nível de proteção desses equipamentos? Lá na tabela 31. Porque isso não é uma informação que o seu equipamento vai trazer lá no manual, por exemplo. Essa informação é na hora da informação da fabricação do mesmo, lá com os fabricantes. Então, assim, a NBR 5410 já se preocupou com isso e traz essa tabela 31 justamente para a gente conseguir entender qual que é o nível de suportabilidade médio dos equipamentos em uma instalação, de acordo com a alimentação e o nível de tensão da região deste equipamento, né? Como a gente pode ver aqui nessa tabela. Então, o DPS deve ter um nível de proteção dele, o P, exatamente esse nível aqui, ó. Esse que você está vendo aqui, ó. O DPS ele deve ter este nível de proteção, o P, menor que a suportabilidade de impulso do equipamento que a gente chama de UW, tá? Essa suportabilidade de impulso do equipamento a gente chama de UW. Então o DPS ele tem que ter um nível de proteção dele menor do que o nível de suportabilidade de impulso do próprio equipamento, tá? Essa é a ideia. Como é que a gente vai ler isso aqui, essa tabela? Logo nessa aba aqui, ó, equipamentos de utilização,
é justamente aquele equipamento que você conecta na tomada, que é a maioria dos equipamentos que você tem aí, por exemplo, na sua residência. Então a gente está falando de um liquidificador, a gente está falando de uma TV, a gente está falando de um notebook e assim por diante. E aí se você estiver numa região 127.220, o nível de suportabilidade de impulso dos equipamentos na média da sua instalação é 1,5 kV. Ou seja, o seu DPS ele tem que ter um nível de proteção menor do que isso. Então exatamente nesta aba da tabela é o nível de suportabilidade de impulso dos equipamentos conectados à tomada, diretamente na tomada. Então, para 127.220 você tem esse nível de suportabilidade de impulso. Para 220.380 você tem este nível de suportabilidade de impulso. E para outros níveis de tensão também, que são mais diferenciados e mais difíceis de encontrar, você tem também as suportabilidades de impulso definidas aqui. Moacir, o que seria produtos especialmente protegidos? São produtos mais sensíveis. Aqui a gente está falando, por exemplo, de um switch, né? A gente está falando de um switch numa rede de dados de cabeamento estruturado. São equipamentos mais sensíveis, tá? Equipamentos de rede. Então aqui a gente pode trabalhar com um nível de proteção de DPS menor, porque a suportabilidade de impulso dele é bem mais baixa, né? Então, muito interessante a gente entender isso. Equipamentos conectados à tomada. E aí, vamos lá. Para equipamentos que são alimentados diretamente, sem serem conectados na tomada. Vamos dar um exemplo de um motor, né? Um motor que não é conectado diretamente na tomada. Aí a gente usa esse nível de suportabilidade de impulso. Aí o DPS, para a gente, precisa ter um nível de proteção que não é tão menor assim. Para equipamentos na tomada, tá vendo que ele precisa ser menor? Né? E aí o que a gente começa a perceber? Quanto menor o nível de suportabilidade do DPS, menor o nível de proteção desse DPS, melhor é o DPS. Mais protegido vai ser a sua instalação, porque ele vai deixar passar o quê? Menos tensão de impulso. E aí o seu equipamento vai estar protegido. Então a ideia é a gente pensar o seguinte: DPS deixou passar aqui 1 kV nos terminais dele. E o meu equipamento suporta 1,5 kV. Está protegido. Entende? Essa é a ideia por trás do nível de proteção do DPS, é eu entender isso. E aí basta eu consultar na minha instalação. Se eu estou numa instalação com equipamento diretamente conectado, sem precisar de tomada, o nível de suportabilidade é um pouco maior. Então eu tenho esse nível de proteção, eu posso ser mais brando, por exemplo. Agora, se eu tenho equipamentos diretamente conectados na tomada, como é este caso aqui, aí eu tenho que pensar no nível de proteção do DPS menor, né? E aqui também existe uma outra opção, que são produtos a serem utilizados na entrada da instalação. Então qualquer produto, qualquer elemento, equipamento que seja utilizado na entrada da instalação, próximo à entrada da rede, né, da instalação. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. A gente tem aqui uma residência, a gente tem um quadro e a gente tem um equipamento aqui próximo à entrada. O nível de suportabilidade dele vai ser mais alto. Isso também depende da posição deste equipamento na própria instalação. É muito interessante, né? Então, esta é a ideia por trás do nível de suportabilidade dos equipamentos, né? Então, todo DPS, revisando, deixa passar um nível de tensão na instalação elétrica em caso de sobretensão, em caso de surto elétrico, né? Então, vamos supor que eu escolha um DPS com UP menor que 1,5 kV, ou seja, ele vai deixar passar menos que 1,2 kV, desculpa. Vai deixar passar menos que 1,2 kV. Então, que é esse DPS aqui. Se eu tenho um equipamento de 1,5 kV, se eu olho na tabela 31 da norma, a minha suportabilidade desse equipamento em nível de tensão 127.220 a 1,5, tá tudo certo, o equipamento está protegido. Este DPS é o DPS mais adequado para esse tipo de instalação. Porque se ele tem um nível de proteção de 1,2 kV, ele vai deixar passar menos e o meu equipamento suporta, né? Então, quanto menor é o nível de proteção do DPS, melhor é esse DPS. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido que quanto menor o nível de proteção, melhor o DPS. Sempre consulte a tabela 31 da NBR 5410 para você conseguir definir qual que é o melhor nível de proteção para o seu DPS especificamente, tá certo? Espero que você tenha entendido. E aí, muito importante, compartilha essa aula com seus amigos. Tem um botãozinho aqui de compartilhar. Compartilha essa aula, deixa o seu like também, não esquece de deixar seu like, tá? E se inscrever aqui no canal para ficar ligado nos próximos vídeos. Tamo junto!